hoje com um convidado extremamente especial, né, Massa? Muito especial, e eu tenho assim uma grande admiração, e ele vai compartilhar aqui com a gente, com certeza, muitas experiências e muita sabedoria, tá? Fiquem aqui com a gente, que a gente vai estar hoje entrevistando, né, com uma grande honra, o nosso mestre Daijiro Sakita. Oi, pessoal! Que prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada, o prazer é todo nosso. E temos muitas coisas para te perguntar. Eu sei que vai ter um pouquinho de choro, um pouquinho de risada com as suas piadas, né, Daijiro? Mas vamos lá. As pessoas têm muita curiosidade, né, Daijiro, de saber da vida pessoal das pessoas, né? Então a gente vai primeiro começar ali para entender mais quem é o Daijiro antes da Kangen na sua vida, certo, Massa? Sim. Daijiro, você nasceu aqui em São Paulo, correto? Sim. Né? Quer falar o ano? Não, né? Revela a idade. Melhor não. Tem 2007. 2007. É o ano que nasceu o Luan e a Pri, né? Mas você nasceu aqui em São Paulo, correto? Você pode contar onde que você nasceu? Onde Nasci você cresceu? aqui em São Paulo, na Zona Sul. Aí estudei até a 8ª série. Tinha aí o sonho também de fazer carreira militar. Fiz cursinho Telespires. E depois não teve concurso público nesse ano. E aí eu fui pra Espanha, né? É? Você já queria então ser militar? Você queria seguir o que o Sakita... Seguir os passos do irmão mais velho, exatamente. Claro. Que legal. E como que foi? Como que era na época a sua infância? Acho que, né, o seu pai estava junto com você. A infância foi bem gostosa, né? Hoje eu observo as crianças e falo assim, poxa, eu fui um felizardo da infância que eu tive. Passava o dia inteiro brincando, soltando pipa, subindo em cima de telhado, caindo de cima de telhado. Dei muito trabalho, muitos cortes, tenho cheio de cicatriz na cabeça. Eu acho que é um pouquinho levado. Mas a Heloísa, né, principalmente, ela falou que, né, o seu pai criou você muito bem, né, de educação. Como que foi, assim, acho que essa importância, né, foram 2 períodos, né? Um período com o seu pai, enquanto ele estava vivo, depois um segundo período com o Sakita e a Heloísa. Então, aí eu acho que o período do meu irmão e da minha irmã, meu pai era mais rígido, né? Então, comigo, ele era mais suave, né? Então, o caçula. O caçula. Mas eu tenho imagens, por exemplo, eu lembro que acho que ele queria fazer um muro. E aí ele comprou tijolo, cimento, né? E são coisas assim que a gente vai... E aí eu colocava ali e brincava de karatê e quebrava os tijolos. Aí eu quebrei um montão de tijolos, chamei meu pai, olha aqui como eu sou forte. Plá! Aí ele deixou eu quebrar uns 3, 4, aí depois ele falou assim, olha, mas agora tá bom, porque isso a gente vai precisar para fazer o muro. Ah, tá bom. Aí ele me explicou, não brigou e tal. Então, eu acho que ele era bem mais suave, assim. Sim. Então, era uma criação que elogiava muito. Ele fazia muitos elogios, então me dava muita segurança nesse sentido, né? Então, foi uma infância gostosa. E isso, e depois a parte espiritual, ele também... Eu gostava muito de fazer esporte. Sim. Então, ele colocava como condição, né? Ó, pode fazer os esportes, você tem que tirar nota alta. Aí isso daí eu tirava. Pode fazer os esportes se você quiser. Então, eu jogava vôlei, futebol, handball, fazia natação. Era muito hiperativo nesse sentido, né? Só que toda quarta-feira à noite eu tinha que ir para as reuniões da Seichonoye. E isso deve ter realmente te ajudado também no desenvolvimento do seu caráter durante a infância e adolescência. Sim, com certeza, né? Lá a gente trabalha muito o que é a risada, rir, né? Ou ver o lado positivo das coisas, a gratidão. Então isso já foi algo já da personalidade, né? Quando vem desde pequeno, se transforma já no seu caráter, né? Se você... Muito bom.
E, bom, então, pelo que eu entendi, você teve uma infância muito tranquila ali com seu pai também, né? O seu pai foi muito mais tranquilo na questão de ser um pouco mais maleável por ser o mais novo. Mas também você teve um segundo período da sua vida, né? Que foi ali, lá já perto dos 13 anos, entrando ali na adolescência, que foi quando o seu pai faleceu, certo? E você foi para morar com o Saquita e Heloísa na Espanha. Você podia contar um pouquinho pra mim dessa parte? Então, nessa época, quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, estava finalizando a 7ª série. Aí me faltava fazer a 8ª. E aí eu comecei a fazer o cursinho de Telespires, né? Que era um cursinho preparatório para ser cadete, né? Da Polícia Militar. Aí eu tive que mudar meus horários, que eu estudava de manhã, eu ia, imagina, saía às 5 da manhã, aí fazia o cursinho até 11 horas, voltava, comia um lanche na escola mesmo, e depois já ficava até às 5 da tarde na escola, depois fazia o meu esporte. E 3 meses depois que eu estava fazendo o cursinho, mais ou menos no mês de abril, 4 meses depois, aí anunciou que não ia ter nesse ano o curso de cadetes, então aí não ia adiantar, eu só tinha a 8ª série, né, então precisa ter o 3º colegial. Sim. Aí nesse momento que o Saquita decidiu que eu fosse ali com ele, porque ele falava que, né, pensava, né, se eu entrasse na academia militar, estaria bem encaminhado já, né. Aí falou assim, então vem pra cá pra... Isso, acho que pra o lado, tá certo que minha irmã faria muito bem, né, mas aí... Mas nesse momento acho que a sua irmã também não estava, né? Ou ela já tinha voltado? Ela veio, quando meu pai faleceu, ela estava fora. Aí depois de mais ou menos 3, 4 meses, ela regressou pra ficar aí comigo, né? E aí depois, um pouquinho depois, eu já fui pra Espanha. Ah, entendi. E fala pra mim, Dejiro, você foi com 13 anos pra Espanha... Você sabia falar espanhol? Você entendia alguma coisa? Fui com 14 e não sabia nada. Tem até tem coisas que marcam na nossa vida, né? E eu lembro que eu tava assistindo a aula de inglês, né? Na aula ali. E aí a professora de inglês me chamou para traduzir do inglês para o espanhol. Uma frase. Aí eu fui lá e coloquei. Aí eu sentei, aí um amiguinho meu olhou pro lado e falou assim... Você é analfabeto. Isso marcou. Você não sabe, aí ficou gravado. Eu falei, não, eu sei falar português. Eu só não sei falar espanhol. Mas foi bem, vamos dizer assim, a minha adaptação foi muito boa, porque já fiz amizade, nesse caso... o convívio não tinha brasileiros na região que eu estava, né? E todos os meus amigos eram só espanhol, então eu só falava espanhol mesmo. Em casa, à noite, quando chegava da escola, porque também era das 8 até as 5:30 da tarde que estudava, né? Era integral. É integral? Aí quando eu chegava em casa é que a gente falava um pouquinho de português, né? Então fui pegando. Acho que 3, 4 meses eu já tava... Tava craque. Mas então, assim, pra aprender o que o professor falava, você não teve aquela dificuldade, né? Não, eu misturava muito, né? Mas aí os professores também ajudavam bastante, falavam galego, entendiam, né? Alguns tiravam ponto quando escrevia errado e assim, mas também eu acho que foi muito bom, porque o que é escrita, eu tenho sotaque, né? Mas o que é escrita e tudo isso, o espanhol é bom. E tem que ser, né? Tem que ser, né? Muitos anos. Perfeito. Você comentou, né, que você, né, foi viver com o seu irmão, com a Heloísa, e com o Saquita lá na Espanha. Então você foi num período que ainda eles estavam... digamos assim, não estavam totalmente assim consolidados naquele país, eles estavam ali, né, ainda batalhando para crescer e tudo mais. Então você chegou também nessa época da vida deles ali. Me conta um pouquinho sobre isso e na sua perspectiva, né, a gente viu a perspectiva da Heloísa e do Saquita sobre como foi, né, a convivência entre Dejiro e eles, mas a questão da sua perspectiva para o que foi viver com eles ali esse tempo todo. Tá certo. É curioso, porque depois que você fica com mais idade, você consegue perceber o que você viveu naquela época. Então, para mim, eles nunca deixaram transparecer
que podia estar passando algum tipo de dificuldade. Uhum. Era tudo correto, só que eu passava o dia inteiro na escola. Mas aí eu lembro que aí eu chegava, meu irmão chegava meia-noite, 11 horas, porque trabalhava muito, né? Então ele tinha uma frequência, a Heloísa também, muitas vezes eu chegava, aí ela sempre tentava vir para eu estar, ou vinha buscar e depois ia trabalhar e eu acompanhava, né? Algumas vezes, né? E também já tinha 14 anos, aí ela falou assim, se preferir ficar em casa, você ficar, mas ela nesse sentido foram bem companheiros. Eu lembro que algumas pessoas falavam para colocar eu em internado, né? E aí meu irmão e ela falaram, não, senão ele não estaria aqui, ele está aqui pra gente conviver com ele e tudo. Então essas coisas assim que a gente nota que teve, vamos dizer, muito carinho por parte de ambos, né? E aí eu em realidade eu não percebia isso, mas sabia que trabalhavam muito. E depois a educação que eu tive ali, meu irmão não me deixava nunca parado. Então eu tinha que ler a Lei do Triunfo e fazer resumo. E quando ele chegava 11 horas, meia-noite, eu tinha que dar uma palestra para ele, 20 minutos, 30 minutos. Cortar a grama do jardim, pintar o portão, mas essas coisas era para a gente estar não pensando em não ter pensamentos negativos ou de tristeza, então sempre estava em atividade. Então aí eu lembro que até os vizinhos, né, uma vez eu estava ali lixando o portão, aí veio a senhora, pô, você trabalha com isso? Você pode fazer lá na minha casa, né? Porque também, aí acho que desde de pequeno, por criação, a gente sempre tenta fazer as coisas bem feitas, né? Então eu ia lá, lixava com todo cuidado, pintava com todo amor, né? E aí sempre tinha coisas que fazer, né? E nunca sentia que era uma obrigação, ou é de castigo. Não, tem que fazer um trabalho, nós temos que trabalhar e temos que ser produtivo, né? Sempre foi inculcado isso na nossa mentalidade. Muito isso pra você, ele e a Heloísa. Exatamente, eles estavam trabalhando e eu ajudava também, né? Ai.